Deus vê as nossas aflições. Deus se importa com tudo aquilo que nós estamos passando. Por mais que você ache que Deus não está te vendo, Ele é o Deus que tudo vê. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Dá glória a Deus bem alto. Eu estou mega feliz. Mas antes de eu falar porque eu estou feliz, aliás, estou feliz por duas coisas. Primeiro, que o Profundo já vai chegando a quase 1000 inscritos. Para a honra e glória do Senhor. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Quantos aqui já fizeram? Levanta a mão. Muita gente não fez, vai ficar de fora. E vai perder algo sobrenatural que Deus está preparando para esses 2 dias. Né? Então, nós já estamos chegando, isso foi épico, a quase 1000 inscritos. E ainda falta mais de um mês, correto, Rafa? Para o Profundo. Então, se eu fosse você, que vai lotar, nós já estamos lotando o templo, né? A capacidade aqui do templo. Se eu fosse vocês, eu comprava hoje o Profundo, né? A gente ainda deixou com o preço do segundo lote aí, ó. Gente, vai ser, meu Deus do céu. Eu não sei, ou a gente sobe ou Jesus desce, mas algo vai acontecer. Ou a gente sobe ou o céu desce, mas algo sobrenatural vai acontecer, amém? Eu estou muito cheia de expectativas. Então, vai lá, compra. De verdade, assim, meu coração parece que chega dezembro, mas não chega dia 11, 12 de abril. Então, faça parte, não fique de fora. E no sábado, foi sábado, domingo? Foi domingo, eu acho. Eu recebi em mãos o protótipo, né? Que é algo para eu aprovar, para começar de fato as impressões. Eu queria mostrar para vocês que é a minha igreja local, que é onde eu cresci, onde eu amadureci, onde eu tive meu primeiro apoio de vocês, onde eu fui primeiro amada, aceitada, né? Que foi por essa igreja que eu tanto amo. Queria mostrar para vocês apenas o protótipo, vai ficar ainda mais lindo, do meu livro. Ó. Meu Deus! Você não é todo mundo. Já dizia manhã, né? Eu digo que as mães já são inspiradas pelo Espírito Santo. Eu falo sobre identidade, falo sobre propósito aqui nesse livro. Falo sobre o que eu passei, as perseguições que eu passei, né? Falo pela rejeição, eu falo do medo que eu venci, das inseguranças, né? Aqui eu falo muita coisa. Eu digo que é a obra da minha vida até então, né? Esse é o primeiro dos quase 30 livros que Jesus vai me dar, amém? Né? Então, você não é todo mundo. Descubra o valor de ser único. O prefácio, nada mais, nada menos do que pela minha pastora Kelly Subirá, a esposa do Luciano Subirá, minha pastora, minha amiga, que eu tanto amo, que cuida tanto de mim, que acredita no meu ministério, que me viu crescer, né? Depois vocês vão poder ler o prefácio, ela falando um pouco também sobre o que ela sabe e viu de mim. E aqui atrás tem Você Nasceu para Ser Você. Deixa eu ver aqui, são exatamente 205 páginas. Gente, olha, deixa eu ver se dá para ver. Ele é bem instagramável, ele é a coisa mais linda. Não é porque é meu livro não, mas Jesus arrasou. Aí, ó. Jesus colocou cada página no meu coração. Eu digo que o livro não é meu, é dele. Ele confiou essa grande obra na minha vida. E baseado nisso, eu queria falar sobre o tema nessa noite. Bota aqui, por favor, o tema. O Deus que me vê. E agora eu falo para você. Deus te vê. Deus vê tudo que você passa. Deus vê as suas aflições. Deus vê cada perseguição. Deus vê o seu comportamento. Deus vê cada rejeição. Deus, por mais que você não, muitas vezes você não possa ver e ouvir a voz de Deus, Ele sempre está trabalhando ao seu favor. Não, eu vou repetir. Por mais que você não consiga enxergar Deus fazendo algo na sua vida, Ele sempre está trabalhando em seu favor. Amém? Então, eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis 16, do versículo 7 ao versículo 14. Gente, semana que vem eu vou dizer a data do lançamento. Claro que o lançamento vai ser aqui na minha igreja, né? Nós estamos ainda vendo como é que nós iremos fazer o lançamento. Se eu fosse abrir já para compra, meu Deus do céu, só num story meu, eu tive mais de 1000 respostas fora dos outros, de pessoas querendo comprar daqui do Vale do São Francisco.
Então, se eu for abrir, estão me perguntando, já tem a pré-venda? Não vou abrir pré-venda. Eu vou vender aqui na igreja, presencialmente. No momento eu não posso abrir pré-venda, mas fiquem ligados, no dia, sexta-feira já começam as impressões. Nós já pedimos alguns 1000 livros aí, mais de 3.000 livros vão ser impressos. E chegará aqui até mês que vem, e eu vou ver com a editora que dia eu posso marcar o nosso lançamento, e vai ser maravilhoso. Amém? Gênesis 16, versículo 7 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta, diz comigo, volta. Fala mais alto, volta. Guarda isso. Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Aleluia. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na fronteira todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que ele falava: tu és o Deus que vê. Isso aqui é Agar falando. Ela teve uma experiência com o Senhor, e ela dá um nome para Deus: tu és o Deus que me vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-Lai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Eu te agradeço, meu Deus, por cada bênção que o Senhor tem feito por nós, cada livramento. Senhor, que não venha eu a falar nessa noite, mas que o teu Espírito Santo venha usar a minha boca para falar aos meus irmãos. Senhor, nos enche da tua presença, e que nós venhamos sair daqui transbordando ainda mais do teu Santo Espírito. Que nós venhamos a ser transformados de glória em glória. E só quem crê dá glória a Deus. Amém. Aqui fala sobre Agar. Durante muito tempo eu achava que Agar era uma prostituta. Para quem não conhece a história de Abraão e Sara, né, onde Deus chega para Abraão e promete um filho a Abraão. Abraão não crê, Abraão acha uma loucura, sendo ele já avançado de idade, a sua esposa estéril. Uma loucura. Ele dá risada, Sara também ri da situação. E Deus entrega essa promessa para Abraão, que era uma loucura aos olhos dele. E Abraão, para ajudar Deus, né, o que nós chamamos de o jeitinho brasileiro. Aliás, Abraão não, Sara. Sara chama Abraão e fala o seguinte: Abraão, se deita com Agar. Quem era Agar? Agar era serva de Sara. Enquanto um belo dia, quando Sara e Abraão vão para o Egito, eles trazem de lá essa escrava chamada Agar. Ela passa não somente a ser escrava, mas serva. Que naquela época, quando uma escrava passa a ser serva, mora na mesma casa que o seu dono, tem um amor dos seus donos. Então, Agar não era chamada de escrava, era chamada de serva. Agar passa a crescer na casa de Abraão e de Sara. E um dia, nisso, quando Deus dá a promessa para Abraão e Sara, Sara chama Abraão e fala: Abraão, se deita com Sara. Eu acho que é a única forma que a gente tem de que essa promessa venha se cumprir sobre as nossas vidas. E Abraão, né, o bonitão, claro que aceitou, né? E durante muito tempo eu achava que Sara era uma prostituta, mas não era. Sara, ela só obedece aos seus donos. Agar. Agar só obedece aos seus donos. Agar, ela não cobiça Abraão. Não existe nenhuma leitura bíblica que diga que Agar em algum momento paquerou Abraão ou cobiçou Abraão. Em nenhum momento. Agar, como uma serva fiel, ela se deita por fidelidade, ela se deita por obediência. E aqui se inicia a revelação sobre Agar. Foi destruída todo o achismo que eu tinha de Agar, que Agar era uma pessoa maldosa, ou que Agar era uma pessoa que tirou Abraão de Sara. Não. Ela estava apenas obedecendo. E quando ela começa a gerar algo que ela obedece,
Sara começa a desprezar Agar. Imagina aí, gente. Imagina você ter que obedecer a sua senhora, e quando você obedece e concede aquilo que ela pediu, ela começa a lhe desprezar e a lhe humilhar. E um belo dia, Agar, já cansada de tanta humilhação, ela foge. Foge com seu filho. E aqui foi onde Agar tem um encontro com Deus. Agora, o erro de Agar foi ela ter fugido. Ela não deveria ter fugido. Aqui ela quebra todas as leis. Natália, quando Deus manda Agar voltar, é porque Deus era a favor da escravidão? Não. Porque lá na frente, quando vocês forem ler de novo, eu vou ler, vocês vão ver que o próprio Deus pede para Abraão: Abraão, liberte Agar. Abraão ouve Sara, e Sara estava pedindo para Abraão para libertar Agar. Então não é que Deus era a favor da escravidão, mas Deus sempre foi a favor da obediência, de que nós fizéssemos as coisas do jeito certo, da maneira certa. Não do nosso jeito, mas do jeito dele. Então quando aqui Agar foge, se dá com uma cidade chamada Sur. Qual é o significado de Sur? Barreira, muro. E aqui Deus me falou: todas as vezes que você foge do seu propósito, que você foge do centro da minha vontade, você vai dar de cara com o muro. Você vai paralisar. Todas as vezes que você tentar fazer as coisas do seu jeito, do seu modo, das suas vontades, das vontades carnais, todas as vezes você vai dar de cara no muro. E aqui foi onde Agar teve um encontro com Deus. Ela chama o próprio Deus de o Deus que me vê. Primeiro que o anjo do Senhor, precisam fazer escola bíblica. Quando está na Bíblia um anjo é um anjo mesmo. Quando na Bíblia está o anjo, no artigo indefinido, o anjo, aqui é uma tipologia do próprio Deus. É uma teofania do próprio Deus. Aqui não era um anjo, era o anjo. Era o próprio Deus se revelando a Agar. E aqui o próprio Deus fala: Agar, eu te vejo. Onde é que você está? O que é que você está fazendo aqui? Ou seja, primeira coisa, Deus vê as nossas aflições. Deus se importa com tudo aquilo que nós estamos passando. Por mais que você ache que Deus não está te vendo, Ele é o Deus que tudo vê. Ele vê cada humilhação, Ele vê cada rejeição, Ele vê cada perseguição, Ele vê tudo que você passa no seu trabalho, Ele vê tudo que você passa na sua escola, Ele vê tudo que você passa na sua casa com os seus pais. Ele ouviu tudo que os seus pais te humilharam, Ele ouviu tudo que o seu padrasto te humilhou, Ele ouviu tudo, as coisas que a sua madrasta falou para você. Ele é o Deus que tudo vê, e nada passa despercebido aos olhos do grande eu sou, aos olhos de que tudo vê. E vai chegar a hora que Deus vai te honrar, se você fizer as coisas do jeito dele, da forma certa, em obediência e fidelidade à voz dele. Vai chegar a tua hora, Deus vai te honrar. Ele é o Deus que vê. Primeiro, Deus vê a aflição de Agar, Ele se importa. Então, Deus vê nossas aflições. Segundo, Deus vê o nosso comportamento. Fala comigo, comportamento. Deus fala: Agar, eu vi sua aflição, mas o seu comportamento está todo errado. Pode voltar. Volta e faz as coisas do jeito certo. E por último, Deus entrega promessas. Ele fala: tá vendo esse menino? Não é um menino, é uma nação. Você vê um menino, mas eu já vi uma nação. Você vê uma pessoa, mas eu já vi toda a sua descendência, Agar, sendo tocada pelo meu nome. Eu já vi toda a sua descendência próspera a partir do meu nome. Então, primeiro, Deus vê a sua aflição. Segundo, Deus vê o seu comportamento diante das aflições, humilhações, rejeições e perseguições que você passa. E terceiro, Deus vê o seu futuro. Agora, é como se Deus falasse para nós: primeiro, eu vi a sua aflição, mas também vi o seu futuro, e ele é belíssimo, ele é próspero. Eu vi a sua aflição, mas também eu lhe entrego uma promessa. Ei, abre os olhos, comece a enxergar o que eu enxergo. Agora Deus fala: entre o seu hoje e o seu amanhã, que é de prosperidade, bênçãos e promessas, existe algo no meio chamado comportamento. Existe algo aqui no meio chamado obediência. E é como se Deus falasse: enquanto você não voltar a estar no centro da minha vontade, você pode até enxergar o que eu enxergo, mas você não vai chegar no destino profético que eu tenho para você. Deus fala: Agar, volta. Ei, olha para mim. Com Deus, olha para mim. Com Deus, até voltando, a gente avança. Na obediência, é como eu falo, bênção não é somente aquilo que Deus nos dá, a bênção também é aquilo que Deus tira das nossas vidas. Todo ciclo novo que Deus faz conosco, é impressionante, Rafa. Todo ciclo novo que Deus faz conosco
tem perda de alguém, de coisas, e Deus nos faz passar por pressões. Pode ver, todo ciclo novo que a comunidade alcança e passa, tem perdas. É impressionante, parece que Deus faz algo em relação a tudo. E aqui Deus fala para H, pode voltar. Você viu a promessa, você viu que eu lhe vejo. Eu quero que você chegue até lá, mas para isso, você precisa voltar e fazer as coisas certas. Deus não somente viu Ismael, Ele viu uma nação. Quando você vem aqui, queridos, quando você vem aqui e se converte, Deus não só vê você se convertendo, Deus já viu toda a sua descendência sendo tocada, transformada, liberta, curada, através de um posicionamento seu. Através de você vai haver mudança de ciclos, através de você vai haver mudança de história. Deus não te fez para ser um repetidor de histórias, Deus te fez para viver uma nova história. E Deus não vê só você, Deus vê seus filhos, os filhos dos seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, sendo tocados, transformados, libertos, curados, através de um posicionamento seu. Deus não só vê você, Deus já viu uma grande descendência sendo tocada através daquilo que você carrega. Mas para isso, volta. Eu vejo uma geração que quer viver as promessas de Deus, fazendo as coisas a seu próprio modo, fazendo as coisas do seu jeito. Só porque foi humilhado, foi humilhada, foi rejeitado, acha que a sua justiça própria vai dar um jeito na pessoa que te feriu. H voltou. O que me anima em H, o que me surpreende em H, é que ela obedeceu na mesma hora. Ela voltou e ela fez o que o Senhor falou. Se humilhou. Voltou, pediu perdão a Sara, fez as coisas do jeito certo. E aí depois, abre comigo lá em Gênesis 21, de 9 a 20. Gênesis 21, de 9 a 20. Só um minuto. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Coisa de menino, né? Criança. Disse a Abraão: rejeite essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva faria uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-os às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Presta atenção aqui. Para um pouquinho. Pode voltar aqui para a tela principal. Agora aqui, Agar sai do jeito certo. Do jeito que Deus queria que ela saísse. Ela não sai fugida. Ela sai liberada. Ela sai liberta. Tem muita gente que Deus vai tirar da sua vida que você vai achar que você foi abandonada, rejeitado, perseguido. Mas não. Deus está te liberando para um novo destino profético. Nós precisamos aprender a ver um cenário como um todo a partir dos olhos de Deus. Chore. Mas existe um tempo de chorar. Existe um tempo de secar as lágrimas. Não volte atrás com quem Deus já tirou da sua vida. Como diz minha mãe, é para frente que se anda. É para frente que se anda. Se Deus já lhe colocou em um novo ciclo, com novas pessoas, em uma nova estação, aprenda a respeitar isso. Agar que foi liberada para um novo destino. Agora, ela começa a ver de novo com os olhos que ela viu antes. Se você for ler os versículos seguintes. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba, ó. Ela saiu andando errante. Em outras palavras, ela saiu triste, decepcionada. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela um menino debaixo de uns arbustos.
E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Fala comigo, tiro de arco. Ela colocou o menino debaixo da árvore e se afastou para não ver o menino morrer. Assim, ela falou, porque dizia consigo mesma, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, ó, ergue-te, levanta, segura pela mão, porque eu farei dele, Deus volta a lembrar da promessa, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, fala comigo, cresceu. Sua promessa vai crescer. Você pode ter entrado aqui achando que a sua promessa morreu, assim como Agar, mas essa noite é noite de renovação. É noite onde Deus vai restaurar sonhos, propósitos, promessas. Aquilo que você achou que estava morto, na verdade Deus está fazendo crescer nesse exato momento dentro do seu coração. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Fala comigo, flecheiro. Guarda isso. Agar que estava num cenário de novo de dor. Ela achou mais uma vez que Deus a tinha esquecido. E talvez você entrou aqui essa noite achando que Deus lhe esqueceu, só porque pessoas lhe decepcionaram, só porque pessoas lhe rejeitaram. Talvez você está aqui exatamente como Agar. Ismael aqui simboliza uma promessa, a sua promessa. Ismael aqui simboliza talvez um ministério que você achava que não tem mais. Ismael aqui simboliza talvez aquela empresa que você sonhou há tantos anos e nunca se concretizou. Ismael simboliza aqui aquela promessa lá de trás, aquela mentalidade lá de trás que Deus colocou na sua cabeça e você achou que morreu. Ismael simboliza exatamente isso. A Bíblia fala que Agar coloca Ismael debaixo de uma árvore e vai para longe para não ouvir a promessa dela morrer. Talvez você entrou aqui assim, exatamente como Agar, achando que aquilo que Deus lhe deu não vai se tornar mais realidade, né, Damares? Você entrou aqui assim, não foi, minha filha? Achando que a promessa que Deus lhe deu não vai mais se concretizar por causa de pessoas. Ei, o seu destino profético não está nas mãos de ninguém, está nas mãos de Deus. A sua promessa não está nas mãos de pessoas, está nas mãos de Deus. Olha para mim, a vida de José me ensina que até quem tenta nos matar vai nos promover no final. Quando você vai olhar para a história de José, você vai ver que cada perseguição, na verdade, apenas liberou ele para estar mais próximo do destino profético dele. Então, em nome de Jesus, aprende a agradecer. Para de chorar pelo que se foi. Comece a abrir os olhos diante da sua promessa. Comece a abrir os olhos para aquele que já te deu a promessa. Comece a ver aquilo que Deus vê. Comece a ver um futuro próspero, cheio de bênçãos e bênçãos sem medidas, de vida e de vida abundante que Deus já liberou. Ele não vai liberar, Ele já liberou sobre a minha e sobre a sua vida. Agar, ela estava aqui cega, acabou a água, o menino vai morrer, eu vou morrer. Na verdade, a raiz de amargura, a raiz de rejeição, a raiz de tristeza a deixou cega, porque a Bíblia fala que Deus não colocou um poço de água lá. Não fala isso. A Bíblia fala que Deus abriu os olhos de Agar para ela ver o que estava diante dela, que era o poço. Agora, a tristeza era tamanha, a amargura era tamanha, a decepção era tamanha, a falta de perdão era tamanha que a deixou cega para aquilo que estava diante dela, para a solução que estava aqui à frente dela. E muitas vezes você deixou entrar aquela amargura, tristeza, decepção, e você não consegue enxergar a solução, as promessas, o futuro próspero que Deus tem para você, que está aqui, ó, na sua frente, que Deus o tempo todo está tentando te lembrar, mas você fica olhando tanto para trás, para o que te aconteceu, que você não consegue olhar para frente. E nessa noite, Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai abrir os seus olhos para tudo aquilo que Ele um dia te prometeu.
Deus não vai colocar um poço. O poço já está aqui, já está à sua frente. A solução já está na sua frente. Basta você abrir os olhos e ver o que Deus vê, que são as promessas, as bênçãos e vida em abundância. Eu não tenho um passado ruim com os meus pais, mas eu canso de ver aqui, nessa sala, eu atendendo. Talvez você nem saiba. Filho já adulto. Talvez o filho possa até ser seu e você nem saiba. Às vezes me pegam aqui, filhos, adolescentes. Me pegam aqui do lado e falam: Natália, pastora, ora por mim. Minha casa é um caos. Meu pai é o tempo todo gritando com minha mãe gritando com meu pai. Eu só vejo briga. Teve uma pessoa, uma jovem, que falou que no momento de briga dos pais, eram tantos gritos, que ela pegou a mão do irmãozinho dela, de 3, 5 anos. E ela foi para a calçada, para que ele não visse e ouvisse mais do que ele já ouviu. O pai e a mãe se acabando um para o outro. E ela falou: sabe o que meu pai fala para mim? Eu sou uma idiota. Eu sou uma burra. Não só para mim, mas para todos os meus irmãos. Eu não consigo me achar merecedora de nada. Porque eu só vejo na minha casa uma falsa espiritualidade. Só vejo briga. Eu só vejo ódio. Só vejo palavras sendo lançadas de maldição. Eu atendo aqui, vários adolescentes. Durante o culto de domingo. Eles me chamam ali, em frente ao Next. E você não sabe o passado que você está deixando para o seu filho. Olha que legado maravilhoso. E muitas vezes você passa por isso na sua infância. Você não consegue olhar para frente porque você só está olhando para o que te aconteceu. Enquanto à sua frente tem um poço, tem água, e água simboliza o próprio Jesus. Ele é a água viva e Ele é suficiente. Nele nós já temos todas as respostas que nós precisamos. E essa noite Deus quer te convidar a você olhar para frente, a você parar de olhar para o que te aconteceu, a você parar de olhar para quem te feriu. Sabe, gente, esse livro aqui nasceu debaixo de muita dor. Meus pais sabem o que eu passei: traições, fofocas, perseguições, mentiras inventadas ao meu respeito. Teve um dia que eu decidi excluir tudo, Instagram, tudo. Estava como H, focada no que me disseram, no que fizeram, no que é isso, no que é aquilo. Até que eu resolvi abrir os meus olhos. Até que eu resolvi permitir Deus abrir os meus olhos e viver tudo que Deus tinha para mim. Eu tive que ouvir, sabe o quê? Uma pessoa virou para mim e falou: Natália, eu quero pedir perdão. Eu estava em uma dessas mesas que falava mal de você. Ela foi me dizendo os nomes que estavam na mesa. Ela falou o seguinte: sabe o que é que mais falavam sobre você na mesa? Eu falei: pode falar, isso não me move mais. Falava o seguinte: que não sabia como é que você era famosa, porque as suas pregações eram muito sem gracinha. O jeito que você fala era muito sem gracinha. Tive que ouvir isso. Sabe o que eu fiz com essa notícia? Com essa informação? Fui para casa, levantei minha cabeça e fui escrever mais uma pregação sem gracinha para as outras pessoas, não para Deus. O meu destino profético nunca esteve nas mãos de pessoas. Eu comecei a focar nas pessoas que queriam o meu bem, não nas que queriam o meu mal. Eu comecei a olhar para Jesus. Eu comecei a olhar para aquilo que Ele tinha para mim. Eu quero lhe convidar essa noite a você olhar para tudo aquilo que Deus tem para você. Eu sei que não é fácil. Você passou por muitas coisas piores do que eu passei. Eu não tive um pai e uma mãe ausente. Eu não tive um pai e uma mãe que me ferisse. Eu não tive um pai e uma mãe que me desmerecesse, que me desvalorizasse, que lançassem palavras de maldição. Mas talvez você teve. Talvez você hoje está aqui paralisado justamente porque você está olhando para trás, para o que te aconteceu. Mas existe um futuro próspero. Muitas vezes quando eu abro a caixinha no Instagram, as pessoas falam o seguinte: como é que você faz para seguir adiante mesmo quando tem perseguição? Toda vez que eu abro, eu tenho uma pergunta dessa. E foi uma das causas que me fez escrever esse livro. A raiz de rejeição. Muitas vezes nós paralisamos por causa do outro. E nós não ouvimos a voz de Deus, mas preferimos ouvir a voz dos outros. Isso me fez lembrar de uma passagem da Bíblia.
Costumo falar sempre, se estão falando mal de você, entrega nas mãos de Deus. Ele foi o primeiro a ouvir o que falaram pelas suas costas. A Bíblia fala que Miriam falou mal de Moisés. E olha o que a Bíblia fala. Fala exatamente isso. E Deus ouviu. E Deus não somente ouviu. Deus fala para Moisés o que ele ouviu. Deus, ele externa para Moisés. Porque, olha para mim, não existe nada oculto que não venha a ser luz. Deus traz à tona tudo. Toda mentira, tudo que te fizeram. Deus vai trazer à tona toda máscara. Um dia cai, não se sustenta. A Bíblia fala, e Deus ouviu. E Deus não somente ouve, Deus fala para Moisés. E Deus não somente fala para Moisés, Deus coloca uma lepra sobre Miriam. Então, sabe qual é a maior resposta que você dá para gente que te humilhou, para gente que falou mal de você, para gente que inventou desculpa, ou que inventou mentiras a seu respeito? Simples. A melhor resposta que você dá para esse tipo de gente é você continuar caminhando em direção ao seu propósito. É você olhar para o autor e consumador da sua fé. É você não paralisar os seus pés. É você continuar caminhando dentro daquilo que Ele te chamou para ser e fazer. Essa é a sua melhor resposta. O seu silêncio vai falar muito mais alto do que qualquer defesa ou justificativa que você um dia queira falar. Deus honra. Eu sou testemunha viva que Deus honra. Eu sou testemunha viva que cada mentira vem à tona. Eu sou testemunha viva que quando você se mantém em silêncio e faz de acordo com aquilo que a Bíblia diz, vai chegar a sua hora. Os seus frutos vão falar por você. Já pensou se eu tivesse desistido, pastora Ana? Semana passada eu não estaria pregando para mais de 10 mil pessoas. Já pensou se eu tivesse escutado as mentiras que falaram a meu respeito? Semana passada eu não estaria pregando um dia para mais de 10 mil pessoas e no outro para mais de 2 mil pessoas. Espere para ver o que vai acontecer quando você resolver não desistir. Espere para ver o que vai acontecer quando você resolver ser guiado por uma única voz, que é a voz de Deus. Ele que te chamou, Ele que te capacitou, e é Ele, somente Ele que você precisa da aprovação. Você não precisa da aprovação de ninguém, apenas dele. Eu não quero saber o quantos homens me aprovam ou desaprovam. Eu quero saber se estou sendo aprovada por Ele. Eu quero saber se estou sendo guiada por Ele. E somente Ele tem um destino profético para mim e para você. Então, ei, a melhor resposta que você dá é não paralisar, mas continuar caminhando dentro daquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Agora, sabe o que Satanás mais quer? O que Satanás mais quer, olha para mim, o que o diabo mais quer é que você rebata a fofoca com a fofoca. É que você rebata a maldade com a maldade. Agora, quando você decide ficar em silêncio, continuar plantando, lá no futuro, os seus frutos vão falar por você. A única voz que me guia é a voz daquele que me chamou. É a voz da palavra de Deus. Então, um dia eu estive como Agar. Um dia eu coloquei os meus livros, o meu Instagram, debaixo de uma árvore. E me afastei para não ouvir. Me afastei de tudo. Meu propósito, minha promessa, futuro próspero que Deus tinha para mim. Coloquei debaixo de uma árvore e me afastei para que eu não visse meus sonhos morrerem. Imagina você que passou por mais coisa que eu. Estou sentindo muito forte a presença de Deus. Tem gente sendo curada aqui essa noite. Algo que Deus fala para Agar é: Agar, eu ouvi o grito do menino. Primeiro que a Bíblia fala que a medida que Agar foi para longe do seu filho foi a medida de um tiro de arco.
A Bíblia fala que a medida que Agar se afastou foi a medida de um tiro de arco. Gente, é longe, foi longe. Porque para uma mãe não querer ouvir a voz do seu filho morrer, ela foi para muito longe. E muitas vezes, você para não ouvir a sua promessa morrer, o seu futuro morrer, o seu propósito morrer, você está bem longe dele. Você está bem paralisado, você está bem longe de tudo aquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Mas assim como Deus falou para Agar, Agar, eu ouvi o choro do menino. Essa noite Deus manda lhe falar. Você pode não querer ouvir o choro da sua promessa. Você pode não querer ouvir a voz das promessas que eu lhe dei. Você pode não querer ouvir a voz dos propósitos que eu lhe dei. Mas eu estou aqui para lhe dizer: eu escutei a voz do seu propósito. Eu escutei a voz da sua promessa. Ei, Agar, levanta, pega a sua promessa, porque eu tenho um futuro próspero para você. Eu não sei o quanto você desistiu de ouvir a voz das suas promessas, mas Deus manda te dizer essa noite: Ele continua ouvindo, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu das suas promessas, Ele não desistiu do seu propósito. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. É como se Deus falasse: Agar, eu não sei o quanto você não quer ouvir a voz dos meus sonhos. Eu não sei o quanto você não quer ouvir a voz das minhas promessas, mas eu estou dizendo, eu escuto. Eu vou até o fim. E é o que me chamou a atenção, que Deus fala para Agar: Agar, levante, pegue e continue caminhando. Ou seja, Agar, a sua parte eu não vou fazer. Deus, como um pai perfeito, amoroso e sábio, Ele vai fazer tudo menos a sua parte. A função de se levantar de um estado de vitimismo é seu. A função de limpar os seus olhos da cegueira espiritual é sua. A função de abrir os seus ouvidos e voltar a ouvir a voz de Deus é sua. Deus está falando aqui essa noite: levante. Se levante, se disponha a voltar a ouvir a minha voz, se disponha a voltar a ouvir aquilo que eu tenho para você. Ei, ninguém tem o poder de paralisar os seus pés. Ninguém. Você não paralisou por causa do que as pessoas falaram e fizeram com você. Você paralisou porque você quis, porque você deu poder a elas. Natália, mas perdoar é tão difícil. Fulano não merece meu perdão. Realmente, talvez nem mereçam. Assim como você não merecia o perdão de Deus. Talvez eles não mereçam. Mas você merece viver em paz. Você merece voltar a ver os planos de Deus. Você merece voltar a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Chega. Em primeiro lugar, Deus fala para Agar: volta. Volta a viver aquilo que eu tenho para você. Não tem como você viver os planos de Deus vivendo na mesma vida de desobediência e desvalorização com a voz de Deus. Não tem como. É impossível. A igreja está cheia de pessoas vazias de Deus. É impressionante. Pessoas vêm, se convertem e querem viver a sua vida da sua própria maneira. Ei, o evangelho ainda é e sempre será sobre obediência. É e sempre será. Deus não abre mão disso. Deus fala: ei, Agar, eu vi a sua aflição e eu vi também o seu futuro. Estou lhe entregando o futuro próspero. Mas ei, comigo assim não. Também estou vendo seu comportamento, está tudo errado. Pode voltar a me obedecer. E obedecer não é fácil. É renúncia, é sacrifício, é entrega, é cruz. Eu não obedeço para merecer nada. Ah, Natália, você ensina muito sobre obediência. Você está me ensinando que eu devo merecer alguma coisa? Não. Eu não obedeço para ser salva. Eu obedeço porque eu fui salva. É diferente. Eu não obedeço para merecer salvação. Eu obedeço porque Ele merece tudo de mim.
Eu obedeço porque Ele é merecedor e isso basta. A minha obediência testifica de quem eu sou filha, a quem eu pertenço. A minha obediência testifica de que eu sou filha da obediência, filha de Jesus. A Bíblia fala que os evangélicos, nós somos filhos da obediência. E é impressionante o tanto de pessoas que se convertem e querem viver a vida do seu próprio modo. Deus fala, comigo não, pode voltar. Apesar de eu ter promessas e propósitos, eles não vão se concretizar sem o caminho da obediência. Volta e humilha. Volta e se humilha. A resposta que Agar queria ter naquele momento, e que Deus queria que ela tivesse, não estava em uma discussão. Não estava em uma justificativa, em uma defesa. Tem muita gente que é ferido, ferida, e quer devolver com uma discussão. Eu não engulo sapo, eu não levo discussão para minha cama. Pois tu devia dormir com ela. Eu não levo, como é o nome? Eu levo desaforo para casa. Vixe, como é crente. Não leva não, é? Pois tu deveria levar e dormir com ela. Bíblia, ele foi como cordeiro mudo para o matadouro. Com quem você quer parecer? Com o seu ofensor ou com Jesus? Deus não te chamou para você devolver na mesma moeda. Deus te chamou para ser diferente e devolver como Ele devolveu, com seu silêncio e firme no seu propósito. Não leva o desaforo. Pois não fique calado. Não diga nem que tu é crente, não. Pelo amor de Deus, você é podre. Gente que faz tudo, faz um barraco. E se acha certa. Se acha poderosa. Já foi para casa, eu mesmo que não levo. Quantas vezes eu tive que ficar calada e esperar a justiça de Deus? Sabe qual é o seu problema? Você se coloca à frente da justiça de Deus. Confia na sua própria justiça. Aí não sabe porque Deus não lhe honra. Ou coisa feia é mulher barraqueira. Meu Deus. Ou mulher, melhore, pelo amor de Deus. Fala para o ou mulher, ou homem, né? Não sei se é homem, tá falando. Eu melhore. Fala assim, fecha a boquinha. E abre os ouvidos. A resposta que ela queria não estava em uma discussão, Cris. Estava em uma humilhação. Ei, mulher. A resposta que você quer do seu marido, ganhar o seu marido para Jesus, não está em uma discussão, está em uma humilhação aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia fala que a mulher calada ganha o seu marido para Jesus. Eita, que poder que a gente tem, viu? Até calada a gente tem poder. Agora falando, mulher, melhore. Gente, eu fui humilhada por Jesus esses dias, tá? Eu gosto de contar os meus podres. Eu lá em Curitiba, me achando a Mulher Maravilha, tudo quase terminando. Meu marido me falou algo, tal, eu falei, bati de frente com ele, né? Isso no carro com meu irmão atrás. Pois eu vou orar para que isso não dê certo. Olha, que mulher sábia. Aí ele, pois você ora de lá, eu oro de cá. Eu falei, pois vamos ver qual oração mais forte. Ele, eu sinto paz em Deus. Eu falei, pô, eu também sinto paz em Deus. Aí eu falei, não é não, sim. Rapaz, me tirei disso. Aí ele, pois você pode orar, não sei o que. Entrei no quarto chateada. No quarto de hotel lá em Curitiba, chateada, não sei o que. Botei lá, né, fui dormir de pijama. De calça. Não mais que me ensinou. Aí no outro dia fui pra, né, no outro dia, como eu ia viajar para ministrar, fui, não pedi perdão, fui de cabeça dura, dei um beijinho nele, aquele negócio todo tal, e fui. Menino, quando eu chego neste evento da Maris Andrade, eu no palco toda poderosa, yes, 10 mil pessoas, aquele negócio, aquele tal, pá, sei o que, quando eu desço do palco, um profeta da Noruega me chama, vem aqui. Eita, bênção, sem medidas, agora vai. Meu livro, é filhos. Vai profetizar filhos na minha vida, glórias. Aí
Deus, não impeça os planos que eu tenho para o seu marido. Eu, hã? Tá gravado, meu irmão gravou tudo. Aquilo que o seu marido está vivendo, fui eu, o Senhor, que estou fazendo ele viver. E meu irmão, eles estavam brigando essa semana sobre isso. Véi, é sério, ó, humilhação em dose dupla. Meu irmão sabe falar inglês, né, meu irmão? Aí fight, yesterday, não sei o quê, yesterday, sabe o que ele falou? Aí eu, stop, please, shut up. Aí o profeta lá falou, não fale, deixa que eu profetize. Depois você me fala. Aí eu, see you, Você tá vendo aí como Deus é? Continue, Senhor. Ele continua, vapo. Falando sobre mulher sábia. Eu não sou sábia não, é por isso que eu era. Que começou a falar pra mim, Senhor, cheguei no quarto, tava com Juliana. Acho que ela até estava assistindo. Cheguei no quarto e Juliana ouviu. Ela estava com meu irmão de um lado, Juliana de outro, gravando aqui com o celular, né? Cheguei no quarto, né? Aí Nelsinho depois, na mesa, contou o que aconteceu. Em inglês, né? Eu só ouvi, Não, porque essa semana eu estava no carro. E aí até me colocaram na briga. E Natália falou que ia atrapalhar os planos de Deus para a vida de Felipe. E eu, sim, você fofocando aqui. Você é melhor do que quem aqui? Você é pecado também, tá? Natália falou aquele negócio todo aí. Tive que contar para Juliana, né? Na mesa também, junto com o norueguês. Expliquei a situação que aconteceu e tal. Cheguei no quarto com o Ju. Aí Juliana, ó, amiga, eu, pois não. Tu já pediu perdão a Felipe? Aí eu, de quê? Aí ela, amiga, você não ouviu não? A profecia, eu falei, eu ouvi, amiga, o que é que tem? Aí eu falei, não vou dar meu braço a torcer para Felipe não. Aí ela, amiga, teu braço de hoje que torceu, quebrou. Tá até sem braço. Amiga, acorde, ligue para ele agora, peço perdão a ele. Aí eu lembro que eu liguei para ele, claro, pedi perdão. Ele, glória! Porque lembra no carro que eu falei, vamos ver de quem é a oração mais poderosa, ó. Eu, espiritual, master, heroína, mulher maravilha, misericórdia, me perdoe. Então, mulher, você calada, não vou falar não, mas é melhor. Aprenda a ouvir o seu marido, aprenda a lutar as suas guerras calada. Mesmo que eu estivesse certa, as minhas guerras, a gente tem que lutar da maneira certa. Se você for falar, fale da maneira certa. E ei, maridos, a resposta que você quer da sua mulher não está em uma discussão, está em apenas um pix. Cadê o glória a Deus das minhas amigas? Misericórdia, homem aqui, Senhor, dá sabedoria para esse ser, meu Pai. Ele acabou de se enterrar hoje. Ele acabou de anular tudo hoje, tudo. Mas sério, a resposta que você precisa não está em discussão. Vai para os pés de Jesus. Volta a viver aquilo que Deus tem para você. Eu apanhei de Deus, mas eu entendi o que Deus queria de mim. Por fim, me parece que antes de Deus nos levar a viver uma exposição, Ele nos esconde. É igual uma semente. Uma semente de manga é desse tamanho assim mais ou menos. A manga é maior do que a própria semente. Quando você olha para uma semente de manga, você não consegue visualizar através daquela semente que ela vai se tornar em uma árvore tão grande que vai dar tantos frutos. Essa semente somos eu e você. Pequenos aos olhos dos homens, mas o poder não está no nosso tamanho externo. O poder está na potência que está dentro da semente, que é o poder de Cristo em nós. Não olhe para o tamanho da semente, olhe para o que está dentro da semente. Olhe para a potência. Aquela semente pequena tem uma potência de se tornar uma grande árvore, mas olhando aos olhos humanos não parece. E assim também é com você. As pessoas podem te olhar, te desprezar, ver uma pequena semente, mas o segredo está
no que está dentro da semente, que é o poder que opera em nós e através de nós. E você vai ser como essa semente, vai ser plantado, regado, vai se tornar uma grande árvore, vai dar muitos frutos, sombras para milhares de pessoas. E aquilo que Deus vai fazer em você e através de você vai tocar milhares de vidas. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o meu Deus! Ninguém dá nada para uma semente, mas enquanto você olha e vê uma semente, Deus já viu uma floresta. Enquanto nós olhamos e vemos uma semente pequena, sem potência, sem poder, Deus já viu, e de hoje que Ele viu floresta, viu frutos, viu sombra, Ele já viu o nosso futuro. Assim como Ele diz para Agar, tu vê Ismael, mas eu já vi uma grande nação. Você só se vê, mas Deus já viu através de você milhares de pessoas sendo tocadas, transformadas, curadas, libertas, através do seu testemunho, através daquilo que Deus vai fazer em você e através, meu Deus do céu, e através de você. Vem, Damares, sobe, minha irmã, vem. Agora, assim como Deus falou para Agar, levante-se, abra os seus olhos. Ei, a Bíblia fala, presta atenção, a Bíblia fala que Agar, a medida que ela se afastou de Ismael, foi a medida de um tiro de arco. E Ismael se tornou o quê? Flecheiro. Aquilo que mediu a morte de Ismael se tornou a sua maior especialidade. Aquilo que era para matar Ismael se tornou a sua maior autoridade. E aquilo que você achava que ia te matar, calma, não foi para te matar, é para te fortalecer. E aquilo que você achava que era para te matar está se tornando hoje a sua maior autoridade e testemunho. Você não imagina aquilo que Deus vai fazer em você e através de você, através daquilo que você carrega. Você carrega uma grande nação, você carrega algo poderoso, você carrega promessas, propósitos. Ei, nele, somente nele, nós já temos um futuro próspero. Aquilo que mediu a morte de Ismael se tornou a sua maior especialidade. Aquilo que as pessoas mediram para te matar, Deus está transformando em testemunho, especialidade e autoridade. Satanás achava que ia matar a minha família, meus pais. Satanás achava que a minha família ia ser uma família falida. Satanás olhou para os meus pais e viu uma família falida, viu um casal adulto, um casal divorciado. Mas enquanto Satanás viu um casal divorciado, Deus olhou e aquilo que era para matar os meus pais, aquilo que mediu a morte da minha família, se tornou a sua maior autoridade. Hoje eu abri uma caixinha no meu Instagram como resposta de Deus da minha mensagem de hoje, e uma pessoa falou o seguinte: Natália, eu só queria agradecer, pastora, eu só queria agradecer pela sua família. Eu entrei na Alcance com a minha família falida, eu entrei já tentando me divorciar, eu entrei com meu casamento morto, mas hoje, através da sua família, pastora, a minha família não somente foi restaurada, mas hoje Deus nos usa para aconselhar outras famílias. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus! Aquilo que é para te matar vai te fortalecer. Fica de pé, dando melhor glória a Deus da sua vida. Ei, Jesus! Enquanto Satanás olhava e via apenas um casal, enquanto Satanás olhava e via apenas uma semente pequena, um casal divorciado, um casal separado, Deus já olhou para a semente da minha família e já viu uma floresta restaurada, curada, transformada, liberta, salva pelo poderoso sangue do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, aquilo que você achava que era para matar o seu propósito, aquilo que você achava que era para matar a sua promessa, Deus está transformando hoje em seu maior testemunho. Deus está transformando hoje na sua promessa, na sua autoridade.